Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência da São Carlos sobre os resultados do segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Gustavo Mascarenhas, diretor-presidente da São Carlos, Fernanda Naveiro, diretora financeira e Murilo Lima, gerente de relações com investidores. Os slides da apresentação estão disponíveis no site de RI da companhia em ri.scsa.com.br na seção Central de Resultado. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da São Carlos, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da São Carlos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora vou passar a palavra ao Sr. Gustavo Mascarenhas, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente para falar um pouco dos nossos resultados do segundo TRI. E começando aqui pelos destaques operacionais, nesse trimestre seguimos aí com o crescimento do nosso EBITDA. Quando a gente compara com o ano passado, mesmo com uma base menor de ativos, crescemos 13,4%, e quando a gente compara com a mesma base de ativos que encerramos o trimestre, o nosso crescimento foi de 41%, ou seja, a despeito do momento de mercado, juros altos, seguimos aqui numa tendência de crescimento dos nossos resultados, principalmente do EBITDA. No lado aqui de atividade comercial, a Fernanda vai dar um pouco mais de detalhes nos resultados, mas seguimos aí com uma boa atividade, tanto na Best Center quanto em Office. Eu acho que o grande destaque aqui do trimestre foi o volume de transações que realizamos na Best Center. Foi um total de 323 milhões de reais transacionados. E aqui um capítulo à parte também, que vamos falar mais à frente, do fundo imobiliário TGRU Renda Urbana, que adquiriu aí 18 imóveis da Best Center. Fundo esse que a gente continua atuando aí como consultor imobiliário, né, uma nova linha de receita que a companhia passa a ter nos próximos trimestres. A gente encerrou o trimestre com 3 bilhões em ativos, tá? E um NAV por ação de R$ 48,7. Em relação à nossa estrutura de capital, dado aí todo esse volume, né, de transações que a gente vem realizando, a gente reduziu ainda mais o nosso nível de alavancagem, a nossa dívida líquida reduziu 39%, chegando aí num patamar em relação aos nossos ativos de 11,7. Esse patamar para a gente, ele nos dá um conforto muito grande e flexibilidade, né, para melhor gerar valor para os nossos acionistas, e uma flexibilidade aqui de alocação, buscando sempre esse maior retorno para os nossos investidores. No próximo slide, falando um pouco mais aqui da transação do fundo imobiliário, né, como eu mencionei anteriormente, já executamos aí a venda de 18 imóveis, tem um dos imóveis, conforme nosso fato relevante, que será escriturado aí nos próximos meses, mas até o momento, né, já foram 291 milhões recebidos, parte em dinheiro e parte em cota, tá? E, como eu falei, uma transação importante que demonstra o valor dos nossos imóveis, principalmente comparado à nossa ação na Bolsa, né, que a gente tem um desconto aproximadamente 60% versus laudo, enquanto a transação ocorreu próxima a 18%. Né? Então, além da gente mostrar o valor do nosso portfólio, a gente também passa a ter uma nova linha de receita na companhia de prestação de serviço,
que é a consultoria imobiliária e a administração dos imóveis, que também passa a remunerar o nosso know-how imobiliário hoje, né, que não está também refletido no preço das nossas ações. Então, estou trazendo aí mais uma linha de negócio e mais uma opcionalidade aqui de geração de valor para os acionistas. No próximo slide, também aí destacando transações menores que a Best Center realizou, mas também muito importantes. E aqui destaco principalmente a transação do Centro de Conveniência Par Global. A gente foi capaz de transacionar esse imóvel antes mesmo da inauguração, né, encurtando aqui o ciclo de ganho de capital, né, uma transação do qual a gente recebeu 13,5 milhões de reais à vista, e aí 35% acima da nossa avaliação. Tá? Em relação às nossas lojas de rua, também transacionamos uma loja no período, a um cap rate de 7,7, super atrativo para o momento. E aqui eu destaco que das 41 lojas adquiridas alguns anos atrás, a gente só tem uma loja no portfólio, então mostrando aqui que a gente é capaz de executar nosso plano de negócio, entregar o que a gente se compromete. E por fim, a gente também concluiu a venda de 2 terrenos do Land Bank da Best Center, tá? Encerrando o nosso portfólio de Land Bank de terrenos que a gente não teve interesse de desenvolver pelo momento do mercado, tá? Então, também aí gerando caixa para a companhia e reduzindo despesa. No próximo slide, destaco aqui um pouco de office, né? Primeiro, o nosso edifício São Paulo Office Park, transação já comunicada no ano passado, mas que foi escriturada recentemente, tá? Uma transação aí muito próxima ao valor de laudo, no qual a gente tinha um locatário com bom aluguel e a gente conseguiu, né, transferir esse bom locatário para um outro prédio próximo ao nosso, então gerando aqui um ganha-ganha, né, da gente conseguir monetizar o imóvel e ainda assim aumentar a ocupação de um outro imóvel nosso do portfólio. E por fim, como evento subsequente ao trimestre, também comunicado em fato relevante a todo o mercado, assinamos um compromisso de compra e venda de alienação de 8 imóveis do portfólio de office, tá? Uma transação de 837 milhões a um cap rate de 8,1. Também aqui, mais uma vez, reforçando o valor do nosso portfólio. Essa transação ela é similar à da Best Center, onde envolve recebimento em caixa e recebimento em cotas, e a São Carlos atuando como consultora imobiliária, consolidando esse modelo de negócio que a gente vem buscando, né, justamente para gerar valor aos nossos acionistas, mesmo em um cenário macro desafiador. A transação está sujeita a condições precedentes, tá, usuais desse tipo. Tá? E, oportunamente, comunicaremos a todos mais detalhes via fatos relevantes e afins via RI. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai dar mais detalhes sobre os resultados do trimestre. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. É um prazer participar novamente aqui dessa videoconferência dos resultados da companhia com todos vocês. Vou começar aqui entrando um pouco mais no detalhe do resultado a partir aqui do slide 7, onde eu começo detalhando um pouco mais aqui como é que foi o nosso desempenho no segmento de office. Bom, segundo TRI, a gente teve aí um bom ritmo de locações, como vocês podem ver pelo gráfico, né? Realizamos aí um volume de contratos até um pouquinho acima do que a gente tinha feito no início do ano. Foram 7 contratos assinados, sendo 5 em prédios aqui nossos em São Paulo e 2 contratos no Rio de Janeiro. Tá? Isso totalizou aí algo em torno de 5 mil metros quadrados de ABL. Quando a gente olha a nossa taxa de vacância, ela encerrou o trimestre próximo a 28%, né? Quando a gente compara com um ano atrás, a gente vê uma evolução muito positiva, né? Uma redução bem expressiva da nossa taxa de vacância, que eu acho que é resultado de todo o volume de locações que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos 12 meses. E quando a gente compara aqui com o primeiro TRI, a gente observa aqui um aumento aqui nessa taxa de vacância, mas eu queria destacar aqui que esse foi um aumento bem específico, ele foi concentrado em um prédio aqui em São Paulo, a devolução de um cliente que aconteceu até de forma faseada, mas ela foi concluída agora no mês de junho, tá?
e a gente hoje já tem aí um pipeline aí para reocupar essas áreas que foram devolvidas. Mas acho que, de forma geral, né, o mercado de escritórios ele segue aí com uma boa trajetória de recuperação. Quando a gente olha os dados de mercado, todas as regiões de São Paulo têm mostrado redução de vacância, o que é muito positivo, né? E eu acho que, sem dúvida alguma, e pelas pesquisas que a gente tem acompanhado, isso é reflexo realmente do modelo de trabalho 100% presencial, cada vez mais forte nas companhias, né? Então, isso acaba ajudando e contribuindo bastante para o mercado de escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro também, tá? Por fim, eu também queria destacar em relação ao Office, que a gente segue com o nosso modelo de Flex Office, né? Hoje a gente tem 41 clientes ativos, mais de 20 mil metros de área alocada nesse modelo, e a gente observa que tem sido realmente um grande diferencial aí para a gente ocupar as nossas áreas vagas. Passando para o próximo slide, eu vou entrar um pouco mais aqui na Best Center, e aí aqui eu acho que é importante eu mencionar que a gente acabou trazendo os dados aqui numa mesma base olhando, desculpa, só aqui o portfólio remanescente da Best Center. Isso porque, ao longo do trimestre, como o Gustavo comentou, a gente fez uma venda grande de ativos, né, que totalizaram aí 18 imóveis, tá? E com isso, o que restou na Best Center foi um portfólio próprio ainda grande, né, de 31 centros de conveniência e 2 lojas de rua. Para comparação ficar aqui um pouco mais correta, a gente acabou trazendo só esse portfólio próprio aqui nos indicadores aqui do slide, tá? Esse portfólio que ficou com a gente aqui teve um desempenho bastante positivo, a gente assinou 16 contratos de locação, acho que um volume bastante bom aqui, 1.500 metros mais ou menos de ABL locado. Queria destacar aqui que para a gente acaba sendo até uma informação qualitativa, mas muito relevante, que é a expansão de redes que já existem hoje nos nossos empreendimentos. Então, quando a gente expande, para a gente acaba sendo aqui um grande resultado, porque significa que o negócio do nosso lojista está dando certo e ele quer ampliar a atividade dele, seja dentro do mesmo centro ou levando para um outro centro de conveniência também. E nós tivemos 2 casos aqui dentro do trimestre, o que é bastante positivo. A vacância do segmento aqui ficou em 11,8%, tá? Tivemos aí uma queda de 1 ponto percentual em relação ao primeiro TRI, enfim, refletindo aí essa boa dinâmica comercial que a gente teve, tá? Outro indicador que a gente gosta de acompanhar é o indicador de SSS, né? Então, o conceito aqui é olhar as vendas dos nossos clientes na mesma base de lojas. A gente teve um crescimento aqui de 8,4%, que é muito positivo, bem acima da inflação. Tivemos aqui, de fato, um efeito sazonal de Páscoa, que esse ano caiu no segundo TRI, ano passado caiu no primeiro, mas que mesmo quando a gente tira esse efeito, a gente vê um crescimento de quase 5%, portanto, muito bom, tá? E, por fim, acho que na Best Center também é algo que a gente acompanha muito de perto aqui, é o crescimento da receita de locação na mesma base de lojas, né? Então, a gente, como vocês podem ver pelo gráfico aqui, a gente teve um crescimento bastante expressivo aqui, de 11%, também bem acima da inflação. Eu acho que isso aqui é resultado da consolidação da operação dos nossos clientes. Isso também vem através do aluguel percentual que a gente tem previsto nos contratos. Quanto mais o locatário vende, mais a gente também se beneficia dessa venda adicional aqui, e isso vira mais aluguel para a Best Center, tá? Passando agora para o slide 9, onde a gente fala um pouco mais do desempenho financeiro da companhia. Como o Gustavo já comentou, né? Acho que aqui, enfim, a gente teve crescimento em praticamente todas as linhas de resultado, né? Seja na base, na mesma base ou não. Eu acho que o grande destaque aqui realmente ficou com o EBITDA, né? Quando a gente olha numa mesma base, ele cresceu mais de 40%. E acho que isso aqui é resultado não só do que a gente vem fazendo em locação, né? E, enfim, maiores receitas, mas também na linha de G&A, né? A gente não tem aqui essa informação no gráfico, mas eu queria destacar aqui, se a gente olhar nos primeiros 6 meses do ano, a gente conseguiu reduzir aí quase 20% do nosso G&A, e eu acho que esse resultado ele não vem só pela ocupação dos imóveis, mas também pelo todo o esforço que a gente faz aqui de controle de despesas, seja pessoal, administrativas, que é algo que está aqui muito no DNA da nossa companhia, tá? Por fim, o FFO ele ainda segue negativo, né? Mas acho que tem uma tendência de melhora aqui. No segundo TRI, ele acabou sendo um pouco impactado pela venda dos ativos que a gente fez da Best Center, que era um portfólio de ativos bem desalavancado. A gente acabou recebendo o caixa dessa venda muito no final do trimestre, então a gente acabou tendo um descasamento aqui, mas a tendência é que o caixa que a gente recebeu dessa venda contribua positivamente aqui para o nosso FFO nos próximos trimestres. A gente continua perseguindo aqui trazer esse número para o campo azul. Falando um pouco da nossa estrutura de capital, o Gustavo já falou no primeiro slide, né? Mas eu acho que
de fato, a gente tem aqui, a gente alcançou um patamar de endividamento aqui muito, muito confortável, né? A gente está no nosso menor nível aqui de relação dívida líquida sobre valor de portfólio dos últimos 5 anos, né? Atingindo aí praticamente 12%. Então, eu acho que é assim uma posição que nos deixa aqui muito confortáveis para seguir com a estratégia da companhia, né? Além disso, uma posição de caixa muito sólida, de quase 340 milhões de reais, e a gente tem um custo de dívida aqui bastante competitivo, aí bem abaixo da Selic. E por fim, né, reforçando aqui o que são as nossas prioridades, a gente aqui acaba falando sempre mais do mesmo, né? Então a gente gosta de manter essa consistência aqui. As nossas prioridades, elas permanecem as mesmas, e eu acho que a notícia boa aqui é que eu acho que a gente tem conseguido entregar o que a gente tem se proposto a fazer aí desde o início do ano, né? Então, assim, é continuar melhorando operacionalmente os nossos ativos, né? Então, isso fica muito claro aqui na vacância, nas taxas de vacância em queda aqui do nosso portfólio, né? Isso é muito importante até para ajudar a gente a transacionar os ativos aqui e fazer bons negócios. Além disso, a gente também, hoje, resta uma loja de rua para a gente vender, né? E também uma meta nossa encerrar o ano com essa loja vendida, né? E seguir atento ao mercado aí, oportunidades aí de venda que gerem bons retornos aí para os nossos acionistas. E por fim, e eu acho que também já está muito alinhado com o que a gente vem entregando e com essa transação que a gente fez aí com os ativos da Best Center e a nossa participação como consultor imobiliário do fundo, seguir buscando aí essas estruturas aí que hoje são muito importantes para a companhia, gerando novas linhas de receita para a gente e remunerando todo esse know-how imobiliário que existe aqui dentro da São Carlos, aí com mais de 40 anos de atuação no mercado. Eu acho que é isso, eu agradeço a participação de todos e a gente agora abre para perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que utilizem o ícone de levantar a mão na parte inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, Herman, seu microfone está liberado. Boa tarde, Gustavo e Fernanda. Obrigado pelo espaço. Só 2 perguntas aqui do nosso lado, tá? Vocês tiveram a venda de ativos para o FII TGRU, que marca uma mudança estratégica bem importante para a companhia. Queria entender se a São Carlos pretende repetir esse modelo com outros fundos, entender um pouco da perspectiva de vocês. E a alocação desses recursos, queria entender se é mais para reinvestimento, redução de dívida ou distribuição aos acionistas. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Herman. Sim, essa transação, conforme falamos ao longo da apresentação, é uma transação importante. Foi um mecanismo, né, uma estrutura do qual a gente consegue demonstrar aqui o valor dos nossos imóveis e criar aí essa nova linha de receita de prestação de serviço, algo que a gente não tinha antes na companhia, e é uma forma de remunerar nosso know-how imobiliário aí de anos de trajetória, tá? Sobre repetir o modelo, né, me atendo aqui ao nosso fato relevante de Office, a gente tem algo similar, né, que a gente está em curso, né, conforme nosso fato relevante, e com condições precedentes aí a serem superadas para a conclusão do negócio, tá? A gente vê com bons olhos transações que mostrem o valor dos imóveis e também gerem essa remuneração adicional que a gente tem. Sobre os recursos, né, que são oriundos dessas transações, primeiro, a alocação natural é a amortização de dívidas atreladas aos imóveis, não muito diferente do que a gente fez no passado, tá? Né, pagar o custo da transação. E, naturalmente, também ela dá uma flexibilidade aqui para a gente melhor alocar e melhor gerar valor para o acionista, né? Nos últimos anos, né, desde início de 24, né, a gente vem pagando dividendos aos acionistas. Isso é algo normal na São Carlos, né? Sempre que a gente tem grandes transações, a gente também
retorna aí o capital aos acionistas. Então, a alavanca de dividendos é algo que existe aqui na nossa trajetória e a gente sempre vai estar trabalhando e atento nessa geração de valor, tá bom? Em relação a novos investimentos, né, desse capital, a tendência da companhia é se utilizar desse modelo asset light que a gente vem fazendo, principalmente aí utilizando fundos, tá? Obrigado. Bastante claro, obrigado e boa tarde. A próxima pergunta vem por escrito do Sr. Pedro Calisto, investidor, e ele diz: Boa tarde e parabéns pelos resultados. A empresa pretende distribuir as cotas dos FIIs para os acionistas e os valores recebidos das vendas em dividendos? E uma segunda, qual o nível de alavancagem ideal para a companhia? Obrigado pela pergunta, Pedro. A nossa prioridade aqui, quando a gente fala de remuneração dos acionistas, é a remuneração com pagamento em dinheiro, tá? A gente já viu outras operações no mercado com pagamento em cotas, mas nesse momento a nossa prioridade é o pagamento em caixa assim que a gente decidir por esse caminho, tá? Em relação aqui ao nível de alavancagem, eu acho que a tendência que a gente vê na companhia é de queda desse nível de alavancagem, justamente por a gente estar buscando esse modelo de negócio mais leve, né, que a gente tanto fala de asset light. Então, não tem sentido hoje na companhia realavancar ela, dado o nível de juros e o custo das dívidas existentes na companhia. Obrigado, Pedro. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone levantar a mão na parte inferior de sua tela. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Gustavo de Matos, investidor. E ele diz: Boa tarde, obrigado por pegar a pergunta, tendo duas por aqui. A primeira, ao analisar o quadro de desinvestimentos de ativos nos últimos trimestres, percebe-se vendas abaixo do NAV. Qual é o motivo de vendas abaixo do NAV? E a segunda, tem previsão de destino desse caixa recebido amortizar a dívida com redução de alavancagem ou pagamento de dividendos? Com os rendimentos mensais dos fundos imobiliários, pretende distribuir mensalmente os dividendos recebidos? Obrigado pela pergunta, Carlos. Acho que a parte aqui de alocação do capital, dividendos, a gente já comentou na pergunta anterior, mas falando um pouco das transações em valores abaixo do NAV, o que motiva isso, né? A gente entende que o valor de avaliação ele é uma previsão aqui de fluxo de caixa descontado dos fundos, né? E quando a gente leva em consideração o cenário de juros hoje do país e a geração de caixa desses imóveis, a gente também olha outras métricas, como, por exemplo, cap rates, tá? Então, a gente entende que, mesmo com um desconto versus avaliação não tão relevante na nossa visão, a gente está gerando valor para o acionista, principalmente quando a gente vê a nossa ação sendo negociada na Bolsa com desconto de em torno de 60%. Né? Então, esse gap entre os 60% de desconto, né, e no caso aqui de uma transação relevante como essa, em torno de 18%, é todo esse spread, né, essa diferença entre um e outro que não está capturada no preço da ação. Então, isso nos motiva a fazer uma transação como essa. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem também por escrito do Sr. Douglas Ribeiro, investidor. E ele diz: o fundo que adquiriu os ativos no evento subsequente é o mesmo fundo que adquiriu os ativos da Best Center? Podem detalhar a natureza da relação com o fundo? É uma relação de prestação de serviço e, ao mesmo tempo, a ASC se tornou controladora do fundo e, contabilmente, a isso o resultado da transação foi nulo? É isso? Obrigado, Douglas. Vamos dividir aqui em 3 perguntas e a parte do resultado contábil, ao final, eu passo aqui para a Fernanda, tá? Como a gente pode falar aqui da transação do evento subsequente, né? O que está no nosso fato relevante é um fundo em constituição na CVM, tá?
e a natureza de relação com o fundo, né? No nosso caso, a gente tem a relação do qual a gente se torna cotista pelo pagamento em cotas de parte do preço da transação, como demonstrado no fato relevante, a gente tem ali cotas a serem recebidas, tá? E também, como está no fato relevante, a nossa atuação como prestador de serviço de consultoria imobiliária do fundo, tá? Então, essa é a nossa relação com o fundo. É uma estrutura também que, para o investidor do fundo, demonstra aí um comprometimento nosso com o negócio, tá? A gente não é simplesmente um vendedor de ativo. E para o investidor da São Carlos, também é uma estrutura que permite a gente capturar ganhos futuros desse fundo, tá bom? Agora eu vou passar aqui para a Fernanda, para ela falar sobre a questão do resultado. Oi, Douglas. Boa tarde. Obrigada aí pela pergunta. Acho que vem até acho que uma boa oportunidade da gente explicar um pouco aqui o que aconteceu. De fato, né, assim, essa transação em que a gente vendeu esses ativos da Best Center, ela teve um pagamento em cotas subordinadas, né, de aproximadamente aí 25%, tá? E o entendimento contábil, né, e a forma como a gente deveria reconhecer essa transação dentro do nosso balanço se deu através de um CPC específico, onde a gente precisa realmente consolidar o resultado do fundo dentro do nosso resultado, tá? Quando a gente faz isso, a gente acaba por eliminar todo o lucro até gerado por essa operação. De fato, assim, existe um reconhecimento de uma operação de compra e venda, isso acabou ficando no nível das SPEs que venderam os ativos, tá? Mas quando a gente olha para o resultado consolidado, esse resultado ele acaba sendo eliminado nesse momento, tá? E conforme a companhia for reconhecendo os ganhos associados, os retornos associados às cotas subordinadas, a gente vai reconhecendo o que a gente não reconheceu agora, tá? Então, é realmente aqui um efeito, enfim, meramente contábil, né? Apesar da gente estar com caixa recebido, né? Que foi aí algo da ordem de 212 milhões de reais dentro do nosso caixa e as cotas com a gente também, tá? A próxima pergunta vem do senhor André Pimenta, investidor. E ele diz: boa tarde e parabéns pelos resultados. Poderiam informar, por gentileza, em quais imóveis do portfólio de office está concentrada a vacância? Existem conversas em andamento para a venda dos imóveis no centro do Rio de Janeiro para transformação em residencial? Obrigado. Obrigado, André, pela pergunta. Acho que no nosso nível de ocupação ela não se alterou tanto em relação ao último trimestre. Tá? Falando aqui de regiões, né? A gente tem alguns prédios no portfólio que estão muito próximos de 100% de ocupação. Então, a dinâmica de São Paulo aqui, como, vamos dizer, capital financeira aqui do nosso país, está em vacâncias em níveis mais baixos. Tá? Nosso portfólio está abaixo da média de mercado. A nossa única vacância aqui é concentrada num prédio na região da Chácara, que foi aí uma movimentação já prevista para a gente, conforme a Fernanda falou, mas aí com bom pipeline para recomposição desses espaços. Tá? Em relação ao mercado do Rio, né, Praia de Botafogo, onde temos 3 prédios, todos estão 100% ocupados, tá? Então uma dinâmica boa de locação. E a vacância do portfólio, ela está, assim, concentrada no centro do Rio. Apesar de ter uma vacância, a região vem reagindo muito bem aí aos incentivos da prefeitura, do programa Reviver Centro. A exemplo disso foi a transação que a gente anunciou no início do ano do Passeio 56, um prédio nosso que encontrava-se vago, né, e a gente fez a venda para a conversão de residencial e foi um sucesso o projeto. Né? Então, em relação à sua segunda pergunta, sim, a gente segue estudando aqui novos projetos como esse, pois eles geram ganha-ganha para a região. Né? A gente consegue enxugar uma ABL comercial vaga, a gente transforma em residencial que vai levar vida para a região, e a companhia aqui tem uma entrada de caixa no imóvel que estava gerando despesa. Tá? Então, a gente vê com bons olhos esse movimento. É claro que nem todos os ativos têm o perfil para um projeto como esse, mas a gente ainda tem, sim, algumas oportunidades no nosso portfólio que a gente está atento e trabalhando nessa linha. Tá bom? Obrigado.
Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora passo a palavra para o senhor Gustavo Mascarenhas para as considerações finais. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos, as perguntas enviadas. Seguimos aqui à disposição com o nosso time de RI para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Obrigado, uma boa tarde. Encerramos aqui a videoconferência do segundo trimestre de 2025 da São Carlos. Agradecemos a presença de todos. Tenham uma boa tarde.